Ora, boas a todos, eu sou Daniel Silvestre e hoje trago-vos Carcassonne, a sua edição comemorativa dos 20 anos, porque estamos a celebrar 20 anos de Carcassonne, este jogo de Klaus-Jugendwerne, ou seja, um jogo europeu, um jogo baseado na cidade francesa de Carcassonne, que nós vamos ficar a conhecer um bocadinho de como se joga nesta edição especial. Muito bem, vamos começar então a abrir, e o jogo não é muito difícil de aprender, embora pareça complicado a início. Esta edição especial vem com as regras normais, mas também com algumas regras avançadas para algumas dos peões e tudo mais que vêm cá os seguidores, inclusive o abade e por aí afora. Ou seja, estas são as regras normais. As regras, como disse, são fáceis de perceber, embora possam parecer complicadas à primeira vista que olhamos para estes papéis. Aqui a seguir temos o quadro das pontuações, ou seja, é aqui que vocês vão colocar os pontos para cada um dos jogadores e isso vai ser medido também com os vossos seguidores. O que é que são os seguidores? Isto depende de quantas pessoas estiverem a jogar. Neste caso, nós podemos escolher algumas de várias cores e os seguidores são estas pecinhas, ou seja, existem as pecinhas tanto vermelhas, como pretas, como azuis, e os seguidores têm vários papéis dentro do cenário de jogo. Ou seja, à medida que nós vamos jogando Carcassonne, e aquilo que nós vamos começar aqui será pelas peças básicas, nós temos sempre o início do tabuleiro, ou seja, a zona inicial, é então assim o aspecto de um jogo de Carcassonne, ou seja, vocês juntam os amigos à volta da mesa, neste caso, vamos imaginar que eu estou a jogar com outra pessoa, escolhi, neste caso, os peões vermelho e azul, que são os nossos seguidores, e vou colocá-los já aqui na zona de pontuação, que é toda esta tabela onde eles vão andando à medida que nós vamos pontuando. Este é o cenário normal, ou seja, normalmente seriam todas as pilhas viradas ao contrário, para ser aleatório, mas neste caso, para facilidade também da explicação, vamos deixá-las assim, mas este é o exemplo de como as pilhas ficariam todas viradas para cima. Esta mais escura é a pilha, neste caso é a zona inicial de onde começa o jogo. Vamos imaginar que eu sou agora o jogador vermelho. O jogador vermelho iria tirar uma peça, neste caso estamos a falar aqui de uma peça que por acaso até tem aqui um cruzamento, e aqui nós podemos escolher por o nosso peão, neste caso o nosso seguidor, que passa a ser um ladrão e vai ocupar uma das estradas. Nós neste caso vamos pôr aqui, nesta estrada. Agora seria a vez do jogador azul. O jogador azul iria tirar aqui um mosteiro e poderia pôr aqui um também seguidor no mosteiro, que também, neste caso não seria o vermelho, seria o azul, se ficaria aqui no mosteiro e depois acabaria por pontuar, mas já lá vamos aos pontos, porque agora está na altura de novamente o jogador vermelho jogar e tirar aqui uma peça de cidade que iria colocar aqui, ou seja, as peças normalmente têm de ter ligação e têm de fazer sentido. Ou seja, cidade liga cidade, as estradas ligam com estradas, os mosteiros, por exemplo, neste caso, têm aqui uma zona verde de campo que pode ligar e à medida que vocês podem ir jogando, vão ou não escolher pôr os vossos seguidores. Neste caso aqui, o jogador vermelho vai pôr aqui na cidade, fica aqui com um seu seguidor que passa a ser um cavaleiro que vai pontuar depois à medida que a cidade for completada. Neste caso, seguindo, o jogador azul iria comprar aqui mais uma peça e neste caso, para impedir que o jogador vermelho pontuasse muito mais, o que ele iria fazer era pôr, por exemplo, este cruzamento aqui, pôr aqui o seu peão azul já a contar com outra estrada para fazer, neste caso, com que o seu seguidor ficasse um ladrão para ocupar outra estrada e aqui já iríamos pontuar para o jogador vermelho porque temos uma, duas, três, ou seja, três peças que são a ligação de estrada, elas estão concluídas nos cruzamentos, logo este seguidor é retirado e o jogador vermelho já iria pontuar aqui 2 pontos. Entretanto, o jogo continua e o jogador vermelho tira aqui uma peça de cidade que vai conseguir completar aqui e fazer com que esta cidade pontue. Atenção, porque esta cidade vai pontuar de uma forma básica. Se a cidade tivesse um destes brasões, iria contar mais pontos. Ou seja, neste caso, o jogador vermelho retira o seu seguidor e vai contar com 2, 4, 6 pontos. Ou seja, 2 pontos por cada peça que tem a cidade. Se tivesse o brasão, seriam mais 2 pontos. Ou seja, vamos imaginar que cada meio teria, neste caso, o brasão. Em vez de contar com os 2, 4, 6, seriam já 8 pontos em que ele iria avançar. Neste caso, ele vai contar com 6, por isso o jogador vermelho é retirado e ele vai avançar aqui até a pontuação que lhe é devida. O jogador azul continua aqui em redor à espera, o jogo vai passando, vai avançando e vocês vão ganhando pontos. No caso do jogo básico, nós temos apenas estas peças, mas existiriam coisas aqui como peças que vêm nesta expansão, ou seja, nesta edição comemorativa, como peças com rios, ou seja, onde vocês podem juntar aqui um rio, e neste caso nós poderíamos juntar aqui nesta zona porque é uma zona exatamente que está disponível por campo, e temos também aqui estas peças com umas figuras especiais, são também dos 20 anos, que nos permitem fazer outras ações. Por exemplo, eu colocando esta peça, por exemplo, ligada a esta estrada,
mas virado para outra posição, por exemplo, isso permitiria que eu pusesse agora com o jogador azul a peça em qualquer lado, ou seja, eu poderia agarrar a minha peça e pôr num sítio qualquer que ainda não estivesse, por exemplo, vamos imaginar, nesta estrada. Ou seja, estas peças permitem-nos avançar com outras coisas. E já que estamos a falar em coisas avançadas, também temos aqui outras peças, que neste caso, por exemplo, temos aqui um abade. O abade normalmente pode ser colocado em sítios como, por exemplo, um claustro ou então também dentro de um jardim. Vamos tentar encontrar aqui um jardim para pôr o nosso... exatamente, aqui está. Ou seja, nós conseguimos aqui fazer ligação. O abade pode ser colocado aqui no jardim e vai somar mais pontos. Mas atenção, isto é uma parte de jogo avançada, ou seja, vocês ao início convém jogarem o Carcassonne com as regras básicas para irem se habituando então a saltarem para estas coisas que, por exemplo, vêm nesta edição comemorativa. Estamos a finalizar o jogo, ou seja, nós entretanto construímos aqui mais cidades, elas começavam a ficar cada vez maiores e, neste caso, por exemplo, aqui, nós temos uma cidade completamente construída e as cidades só estão finalizadas quando estão totalmente muralhadas. O jogador vermelho ou azul, neste caso, que aqui o vermelho já pontua muito, aqui esta peça não pode estar aqui por causa da estrada, por acaso, mas vamos imaginar, esqueçam aqui a estrada, esta estrada não estava aqui, ou seja, isto estava tudo muralhado, o jogador azul estava aqui e o jogador azul iria pontuar então aqui, neste caso, os pontos da cidade. Mas vamos imaginar que estamos a chegar ao final do jogo, neste momento é o azul que tem quase só peões no jogo, então ele ia contabilizar aqui, neste caso, os pontos da cidade, mas neste caso a dividir porque ela não está completa, ele retiraria e ganharia um ponto também aqui por esta estrada. O mosteiro ganha pontos consoante a carta de mosteiras que estão à volta. Neste caso, ele ganha normalmente 9 pontos se estiver tudo completo, mas aqui ganharia 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos pelas zonas que estão a rodear o mosteiro. E, além disso, também temos o caso do camponês, que é o nosso seguidor que podemos colocar numa zona de campo deitado, e ele só vai pontuar no final do jogo, por isso é importante saber exatamente onde é que nós vamos colocar cada um dos nossos seguidores para não ficarmos sem seguidores. No final do jogo, o camponês acaba por somar os seus pontos e este camponês que estaria aqui neste terreno iria fazer 3 pontos porque está numa zona de campo onde tem uma cidade que já está completa. Os pontos iriam ser contabilizados nesta zona, as pessoas iriam avançar e caso ultrapassassem os 50 pontos, também podem continuar a dar voltas ao tabuleiro para contabilizar. E exatamente no final do jogo, consoante as peças que tiverem no tabuleiro, por exemplo aqui, neste caso, podemos pôr aqui um dos nossos seguidores no mosteiro, temos aqui um seguidor azul, e o que é que acontece? Aqui vocês vão acabar por pontuar com as peças que estão soltas. Ou seja, neste caso, este mosteiro vai gerar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, porque está aqui próximo, e então somamos 3 pontos por aqui. Neste caso, este seguidor ganha 2 pontos por estar aqui, mas atenção, porque muitas das vezes, quando fechamos ou quando o jogo acaba, existe a hipótese, e não acontece sempre, de haverem mais do que um seguidor na mesma estrada ou na mesma cidade, porque normalmente eles não conseguem estar dentro da mesma cidade. Ou seja, se alguém tiver a construir uma cidade, ele colocou aqui um peão, nós não podemos colocar aqui um peão porque já existe lá um, assim como nas estradas. O que é que acontece? Muitas vezes isto pode acontecer por uma estrada adjacente ou uma peça adjacente que, entretanto, as cidades ou as estradas se ligam. Nesse caso, se os jogadores estiverem empatados, ambos recebem os mesmos pontos. No caso de haver mais pessoas, vamos imaginar que nós tínhamos aqui uma cidade maior construída nesta zona, vamos tirar aqui esta peça para fazer sentido. Temos aqui uma cidade com 3 peças, vamos imaginar que havia a possibilidade destas peças terem sido ligadas e, no entanto, haviam aqui 2 seguidores azuis e um seguidor vermelho. Neste caso, os seguidores azuis iriam ganhar, ou seja, o seguidor vermelho, como é só um, está sozinho, neste caso, os 2 azuis ganham e então ganham a totalidade dos pontos. Olhando para esta construção, se fosse durante o jogo normal, não é no final, se ela não estivesse completa, claro, mas estando completa durante o jogo, então os jogadores azuis, ou o jogador azul, vai ganhar neste caso 1 ponto daqui, que são 2 por cidade, mais 2 pontos aqui, mais 2 pontos aqui e mais 2 pelo brasão, o que diria então 2, 4, 6 e 8 pontos por esta cidade concluída. À medida que o jogo vai terminando e todas as peças acabam, é concluído, são somados os pontos e é encontrado então o vencedor. Mas não se esqueçam que vocês podem sempre juntar cada vez mais coisas de expansão para tornar o jogo ainda mais complexo, mais divertido ou então inventar as vossas próprias regras. Vocês podem encontrar qualquer edição do Carcassonne, incluindo esta edição celebrativa dos 20 anos, em qualquer loja FNAC ou então em fnac.pt.